Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, é uma notícia atrás da outra que impacta muitas vezes, outras vezes deixa a gente assim lá para baixo, outras vezes deixa a gente lá para cima. Mas enfim, olha, a nova pesquisa Modal e PESP que saiu diz o seguinte: Bolsonaro e Moro perderiam, imagine hipoteticamente, se Moro e o Bolsonaro fossem para o segundo turno. Algo improvável até agora, porque todo mundo sabe que o Moro é quase o mesmo Bolsonaro, o Bolsonaro é o mesmo Moro. Os que votam em Bolsonaro, que estão meio descontentes, votam no Moro. Os que ficaram com raivinha do Bolsonaro, porque expulsou o Moro do governo, votam no Moro. Mas é aquele time ali, é uma troca de eleitores. E essa pesquisa indicou que Bolsonaro e Moro, no segundo turno, perderiam para indecisos, brancos e nulos. É isso mesmo que você ouviu. Você tem uma ideia que a turma não quer nem Moro, nem mais Bolsonaro. Nessa simulação, o Moro ficaria com 35% e o Bolsonaro 28%. E não votariam em nenhum dos dois 37%. Ou seja, 37% dos eleitores não querem nem Bolsonaro, nem Moro, e venceria o brancos e nulos e também os indecisos de Bolsonaro e de Moro nessa comparação aqui. Ou seja, essa turma aí realmente está sendo rejeitada, é a maior rejeição, é do Bolsonaro e do Sérgio Moro. A pesquisa IPESP também perguntou em quem as pessoas votariam e no primeiro turno deu Lula 42%, Bolsonaro 32%, Moro 10%, Ciro Gomes 7%, isso no primeiro turno. No segundo turno, Lula desbanca todos eles, ganha de todos, e Bolsonaro perderia de todos, segundo essa simulação. É a questão da polarização mesmo, ou seja, aqui, uma outra comparação. Bolsonaro e Lula, nessa simulação aqui, eles vencem da terceira via, dos brancos e nulos, e de todo mundo, ou seja, Bolsonaro e Lula estão aí, as maiores densidades de votos está junto com ele. Senhoras e senhores, esmaga no like, participa do Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer. O meio jurídico ficou estarrecido com Bolsonaro, que peitou o Supremo Tribunal Federal, não compareceu à audiência que ele deveria comparecer. Por quê? Porque, primeiramente, o ministro Alexandre de Moraes tinha dado 60 dias para ele escolher o dia, a hora e o local onde ele iria depor. E, passado esses 60 dias, ele não escolheu. Por quê? Porque sabia que ia ter uma ordem para ele ir depor. Estava antevendo. O negócio do Bolsonaro é criar clima para a gadaiada. Então, ele dá capim para a gadaiada todo dia. E o capim a gadaiada gosta quando o Bolsonaro grita, quando o Bolsonaro reclama, quando o Bolsonaro descumpre ordem, principalmente do Xandão. Alexandre de Moraes, que já prendeu a Sara Girumini lá, o Roberto Jefferson, o Zé Trovão, mandou prender também o Alan dos Santos. Ou seja, nós estamos aí vendo que o Bolsonaro está mostrando para a gadaiada que pode sim enfrentar o Xandão, que aí a gadaiada pira. Eu pegando esse Uber da vida, esse 99, de vez em quando eu puxo o assunto com as pessoas, imitando o Lula e o Bolsonaro, para ver se a pessoa é bolsonarista ou não, ou se é de Lula. E aí eu descubro cada pérola, as pessoas dizendo: não, mas teve um bolsominion lá, estava certo, o presidente, estão fazendo isso com ele, o cara está certo, o cara tem autoridade, é por isso que ele fez. Eu disse: bom, mas quem não deve não teme. Por que não foi depor? Por que não foi esclarecer? Se ele não deve nada, por que está fugindo? E aí eu coloquei em voga aquilo que muita gente não sabe. Ele não foi depor, não somente para dar munição para a gadaiada dele, mas principalmente porque a delegada que ia ouvi-lo, que ia inquiri-lo, era Denise Ribeiro, uma delegada que ele já tentou tirar das investigações da fake news e não conseguiu. Uma delegada que é contra as milícias digitais e ele não conseguiu, porque recorreram, a justiça colocou ela de volta. Então ele não foi depor com medo de se entregar, porque as perguntas que ela ia fazer, ou ele ia ficar calado, mostrando mais uma vez que estava devendo, porque ali, como já dizia o Onyx Lorenzoni, se ficou calado é porque tinha muito a esconder. O Bolsonaro, para não passar por esse vexame, não foi.
Então, ele, para a gadaiada, fez duas coisas principais. Primeiro, peitou o Xandão, aí a gadaiada delira, orgasmos múltiplos. A outra, ele não enfrenta a delegada Denise, ou seja, arregou para uma mulher. Não é ele que é o tal, é o mandão e tal. Se não devesse, não tinha ido lá prestar depoimento, mas deve muita coisa. A Polícia Federal, então, já indicou que ele cometeu crime, sim, sabia que estava fazendo ao divulgar dados sigilosos de processos na justiça. Ele, como agente público, deveria saber disso e sabe disso. O que faz é incentivar a gadaiada ao delírio. Aí a gadaiada vai à loucura. Aí o Bolsonaro usou uma petição do PT e disse assim, olha, eu tenho o direito de ausência. Bolsonaro, ele comete crimes com a mesma, mania, com a mesma, eu diria, vontade e decorrência daquilo que faz. Eu li o UOL e um dos jornalistas dizia, Bolsonaro comete crimes assim como passa com leite condensado no pão francês todos os dias. Mas ele tem na Câmara dos Deputados alguém que está com o bolso cheio e que jamais vai abrir processo de impeachment. Só para vocês terem uma ideia, são 140 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Nunca nenhum presidente na história teve tantos pedidos de impeachment quanto ele. 140 pedidos, mas o Arthur Lira usa esses pedidos de almofada para ele sentar em cima. Senta em cima porque está cheio da grana, orçamento secreto, orçamento do relator. Nunca os deputados tiveram com tanta facilidade de ter dinheiro no bolso. Só esse ano ele reservou para o orçamento secreto 16 bilhões de reais. Para a educação, destinou aí 2 bilhões, mas para o orçamento secreto, para comprar os deputados, 16 bilhões. Tu acha mesmo que o Arthur Lira vai fazer algum movimento para colocar 342 votos contra o seu Bolsonaro, que está dando tudo o que ele quer? Aí ele provoca as instituições, ele provoca delírios assim na gadaiada. O certo é que Bolsonaro está tornando as instituições mais fracas, tornou o Exército palhaçada, tornou as Forças Armadas, um antro de perdição, como diz o general Santos Cruz. Fez aí os seus filhos chamarem de generais de vagabundo, de mentiroso, ou seja, ele jogou na lama as instituições brasileiras, como as Forças Armadas, como a Polícia Federal. Aqui já puniu 20 delegados, não foi depor com medo da delegada que queria fora. Se fosse um amigo dele, ele tinha ido de bom grado. Por que ele não foi esses 60 dias? Porque não arranjou meio de colocar um outro delegado para ouvi-lo. Essa é a verdade. Então o que o Bolsonaro faz é o tempo todo desacreditando as instituições. Agora, ele faz isso agora, porque é presidente da República, e tem ali na cadeira da PGR o Augusto Aras, que é um bonachão para ele, que é o garoto de recado do Bolsonaro, é o poste do Bolsonaro. Ficou com raiva de um professor da universidade, porque chamou ele de porte, mas é o porte do Bolsonaro. O que esse Augusto Aras faz? Tantos crimes cometidos, tantos crimes. Eu lembro de que a minha mãe sempre diz uma coisa, mas esse presidente faz o que quer e ninguém faz nada. A Dilma não viu fazer nada e colocado para fora. Porque nós não temos um procurador-geral, nós temos um empregado do Bolsonaro, capacho do Bolsonaro na PGR, é essa a verdade. O presidente Lula disse o seguinte: fiquei esperando o Jornal Nacional dizer que fui absolvido, mas nada. Ele disse, fui condenado porque não fui condenado porque não tinha crime. Fui condenado pelo Moro porque o Moro mentiu, porque o Ministério Público mentiu, porque o Dallagnol mentiu. E as TVs compraram a mentira e continuaram com isso. Ou seja, o Lula estava esperando que o Jornal Nacional dissesse Lula foi absolvido. O que o Jornal Nacional disse é Lula não pode ser mais investigado nesse caso. O Jornal Nacional sempre usa palavras diferentes para dizer o óbvio. Ora essa, se o juiz foi considerado suspeito do caso, que perseguiu, que inventou provas, porque um juiz suspeito é um juiz que inventa a prova, que persegue alguém. Como que eles podem dizer que o Lula não foi absolvido? Se não tem crime, não tem acusação, logo a pessoa não tem crime nenhum. É lógico que é inocente.
E aí o Jornal Nacional dá aquele banho-maria e ainda deixa o juiz Moro dar a sua resposta. O que foi colocado por suspeito no Supremo Tribunal Federal, aí o Jornal Nacional ainda dá vaga para ele, falar, e agora? E aí deixou por menos os 3.600.000 reais que o Moro ganhou da Álvares e Marçal. Aquela empresa que estava ali trabalhando para a Odebrecht. Essa empresa nos Estados Unidos, Moro trabalhou em um ano, ganhou 3.600.000 reais. Mas quem é que ganha 3.600.000 reais num ano, Moro? Ora, isso que ele diz. Imagine o que está por baixo do pano. 3 milhões para fazer o quê? O que o Moro estava fazendo que, mereceu 3 milhões? Isso não é um ganho, a propina grande. Ora essa, trabalhando para a mesma empresa do qual ele colocou gente na cadeia e tirou milhões de empregados no Brasil, essa é a verdade. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer, esmaga nesse like, arrebenta a boca do sapato, se inscreve no canal, ó, Pix aqui, pessoal, não é? Aqui, fato? Fake? O que é isso? É fato ou é fake? É fato, Marilei? É fato? Marilei, dá uma boa noite aqui pro pessoal, Marilei. Boa noite. Mas vem aqui. Aparece aqui. Aparece aqui, companheiro. Vem cá rapidinho. Olha aqui a Marilei, olha aqui. Aí, Marilei. Fazia tempo aí que você não aparecia aí. Critica Brasil, falando a verdade do Enquedo. Gente, ajuda aí o Critica Brasil, tá? O Pix está aqui embaixo. 61983046113. Compartilha também. Grande abraço, se inscreva no canal quem não é inscrito. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Até amanhã. Aqui está bombado, hein?